Os hospitais são lugares onde as pessoas procuram por cuidados e cura, mas também são lugares onde histórias assustadoras e inexplicáveis acontecem. Desde aparições fantasmagóricas até eventos sobrenaturais, os relatos de terror em hospitais são bastante comuns. Neste vídeo, vamos mergulhar em algumas dessas histórias horripilantes e explorar as experiências assustadoras que os pacientes, funcionários e visitantes relataram em hospitais ao redor do mundo. Prepare-se para se arrepiar com essas histórias de terror em hospitais que deixam muitos sem dormir à noite. O Hospital Sinistro. Ao longo da minha vida, eu já trabalhei como enfermeira em vários hospitais. Antes de entrar no hospital onde atualmente trabalho, eu trabalhava em um hospital geriátrico, que é basicamente um hospital para idosos e ficava a 20 minutos da minha casa. Naquela época, eu já tinha uma certa experiência com cuidado de idosos, então aquilo não era novidade para mim. Fazia apenas algumas semanas desde que eu tinha começado a trabalhar ali. Essa história aconteceu no meu penúltimo plantão naquele hospital, sem que eu soubesse na época que aquele seria o meu penúltimo plantão. Eu estava trabalhando no turno da madrugada e estava quase 24 horas sem dormir. Eu tinha sido designada para a ala dos pacientes com Alzheimer e os pacientes naquela ala me adoravam. A minha presença jovem certamente alegrava as pessoas que ali residiam. Eu era uma mulher nova e animada, de 20 e poucos anos, em meio aos pacientes idosos que, na maior parte do tempo, eram deixados sozinhos para vagar em suas próprias mentes. Quando você é deixado sozinho, você pode, mentalmente, ir para outros lugares, mas quando alguém entra no seu espaço físico, você pode ser trazido de volta para aquele momento na realidade. Eu era essa pessoa que muitas vezes trazia os pacientes de volta para o presente. Naquela noite, eu estava lidando com vários pacientes, mas uma certa paciente estava mais agitada do que o normal. O nome dela era Beatriz e aquela era a minha primeira noite lidando com ela. Toda vez que eu entrava no quarto dela, ela ficava me contando sobre as vozes que ela estava escutando e sobre o homem de preto que ela via no canto do quarto. A outra paciente que estava no mesmo quarto falou comigo e pediu para que eu fechasse a cortina da sua cama, para que Beatriz a deixasse em paz. Essa outra paciente era uma velhinha muito gentil que sorria sempre que eu estava por perto, mas ela não costumava falar muito e era bem esquecida. O meu plantão tinha começado naquela noite às 9 horas, e lá pelas 11 horas da noite, a maior parte dos pacientes já tinha adormecido, mas Beatriz ainda estava acordada. Sempre que ela me chamava no seu quarto, ela estava assustada por causa dessas supostas vozes que ela estava escutando e por causa do homem de preto que observava ela no canto do quarto. Para falar bem a verdade, aquilo estava começando a me assustar um pouco. Eu acredito que, na cabeça dela, ela realmente estava escutando e vendo essas coisas. Então, eu realmente senti a pena dela, porque imagino que devem ser coisas bem assustadoras para uma velhinha ficar vendo. Mesmo nessa situação complicada, eu tinha que tentar acalmar Beatriz e ajudá-la da melhor maneira possível. Eu estava fazendo o meu melhor, tentando fazer com que ela se acalmasse para finalmente adormecer. Eu não queria ligar a televisão para tentar acalmá-la em respeito a outra pessoa que estava dormindo naquele mesmo quarto. Eu segurei a mão de Beatriz e disse que tudo ficaria bem e que ela tinha que respirar fundo e relaxar. Eu fiquei lembrando a ela que ela não estava sozinha e que eu sempre estaria ali, e disse que se ela precisasse de mim, ela só precisava me chamar. Isso pareceu funcionar, já que Beatriz finalmente relaxou por um momento e, na próxima vez que eu entrei no quarto, ela finalmente estava dormindo. Assim que todos os pacientes estão dormindo,
A noite começa a andar mais lentamente e o tempo parece quase ficar parado. Mais ou menos 1 hora depois, eu estava na rouparia do hospital, onde ficam as roupas de cama, e eu estava pegando alguns lençóis quando eu escutei um barulho. Aquele era um quarto pequeno e silencioso, e além disso, a porta estava fechada, portanto era bem estranho eu ter ouvido um barulho naquela hora. Eu me virei, não vi nada, e continuei pegando os lençóis. Então eu senti o que parecia ser uma mão agarrando meu ombro esquerdo. Eu virei a cabeça violentamente e olhei para o meu ombro. Gritei e pulei, mas não havia nada no meu ombro, não havia ninguém naquele quarto, mas mesmo assim eu sabia que eu tinha sentido alguma coisa grande agarrar o meu ombro. Eu coloquei minha cabeça para fora do quarto para observar o corredor. Não havia outras enfermeiras por perto, silêncio total. Eu não tinha outra opção a não ser ignorar o que tinha acontecido. Eu voltei, terminei de pegar os lençóis e coloquei-os no meu carrinho. Assim que terminei, eu me virei na direção da porta e estava pronta para sair daquele quarto. Então, eu caí no chão e comecei a gritar enquanto meu coração estava quase saindo pela minha garganta. Havia um homem de preto parado do outro lado da porta, me observando através do vidro, sorrindo. Meus berros foram altos o suficiente para acordar todos os pacientes daquela ala. O homem de preto desapareceu da minha vista e, segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou no quarto e começou a me levantar do chão, já que eu estava completamente histérica. Eu perguntei se ela tinha visto um homem vestido de preto e a sua resposta foi que não havia mais ninguém aqui. Nós verificamos todos os quartos naquela ala e não havia ninguém vestido de preto. Meus gritos acordaram Beatriz, que provavelmente estava dentro de um sono leve. Quando eu entrei no quarto dela, ela começou a me contar sobre as vozes, que dessa vez eram gritos, mas ela não sabia que os gritos eram meus. Eu perguntei para ela qual era a aparência daquele homem de preto que ela tinha visto no canto do quarto e perguntei se ele tinha um sorriso em sua expressão. Ela olhou diretamente para mim e fez uma expressão facial totalmente focada e completamente séria. Ela me perguntou como eu sabia do sorriso e mesmo com meu coração já batendo rápido, eu senti ele acelerar ainda mais assim que ela me perguntou aquilo. Beatriz então começou a gritar, berrando e pedindo para sair dali, dizendo que o homem estava vindo para pegá-la. As outras enfermeiras entraram no quarto e tentaram acalmá-la. Eu fui transferida para outra ala do hospital naquela noite e eventualmente acabei indo embora para casa mais cedo, porque eu simplesmente não estava conseguindo me recuperar do susto que havia tomado. Eu mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe no dia seguinte, dizendo que o meu próximo plantão seria o último. Eu expliquei que estava traumatizada com o que tinha acontecido e disse que não queria voltar naquele prédio. Felizmente, a resposta da enfermeira-chefe foi totalmente amigável e compreensível. Eu nunca fui diagnosticada com nenhuma doença mental e nunca tive nenhum problema com alucinações. Eu estou ciente de que a falta de sono pode causar alguns efeitos indesejáveis, talvez até mesmo alucinações, mas aquilo que aconteceu naquela noite foi outro nível. Eu não sei se a minha mente cansada tinha inventado aquela visão, especialmente por causa das coisas que Beatriz tinha falado no meu ouvido a noite toda, mas aquela sensação da mão agarrando o meu ombro, o fato de que o homem sorrindo que eu vi atrás daquela porta bate perfeitamente com a descrição que Beatriz tinha falado. Tudo isso me incomoda até hoje. Essa foi uma daquelas experiências paranormais únicas que só acontecem uma vez na vida. Pelo menos, eu espero que seja só uma vez na vida. Terror no hospital. Boa noite,
meu nome é Rafael Macedo. Morei em São Paulo por muitos anos, mas no final de 2016, enquanto levava meu filho à escola, sofremos uma tentativa de assalto. Os criminosos efetuaram disparos contra o meu carro e uma das balas atingiu de raspão o ombro esquerdo do meu filho. Embora a bala não tenha causado danos graves, o incidente causou traumas psicológicos tanto para mim quanto para o meu filho. Decidimos então tirar um ano sabático e voltar para nossa cidade no interior de Minas. O diretor do hospital em que trabalho concordou com a ideia do meu afastamento e manteve os meus vencimentos durante esse período, para que eu pudesse me recuperar. Eu e minha família mudamos para uma cidade pequena de 10.000 habitantes para fugir do estresse e da violência urbana e respirar novos ares. Decidimos morar com meu avô materno em um pequeno sítio, onde ele cria algumas vacas leiteiras e fabrica queijos e doces. Meu amigo Marcos, que na época era secretário de saúde, descobriu que eu estava morando no sítio e tentou me convencer a trabalhar no hospital municipal da cidade. Ele me falou que tinha dificuldade em contratar médicos para os plantões, principalmente nos finais de semana. Eu pedi um tempo para pensar na proposta e, depois de conversar com minha esposa e meus avós, decidimos que eu faria um plantão de dia a cada final de semana apenas para ajudar as pessoas do município. O pequeno hospital da cidade funciona em um prédio antigo, que foi adaptado para casos de média ou pouca complexidade. Os casos mais graves eram transferidos para outros centros mais equipados. No meu primeiro plantão, conheci a equipe de apoio, que não era muito grande, no máximo 10 pessoas, entre enfermeiros, atendentes, porteiros, pessoal da limpeza e da cozinha. Descobri que eu seria o único médico no plantão e aos poucos fui me adaptando e conhecendo melhor o modo operante. Gostei tanto que passei a dar um plantão no meio da semana. Isso serviu como terapia para mim, pois comecei a fazer clínica médica em um pequeno ambulatório que ficava em um dos prédios anexos e que até então era subutilizado. Porém, aos poucos comecei a perceber algo estranho no hospital. Descobri que os funcionários presenciavam fenômenos sem explicação nos arredores e também nos corredores do hospital. No mês de maio de 2017, em uma quarta-feira, após passar o dia todo atendendo no ambulatório, fui para o banheiro do hospital tomar um banho e descansar. De repente, chegou uma emergência. Era uma criança com febre alta e dificuldade para respirar. Pelo histórico dela, descobri que a mesma sofria de bronquite asmática. Rapidamente atendi a criança e ela foi medicada e internada na pediatria para observação. Por volta das 10 horas da noite, estávamos do lado de fora do hospital, sentados em um banco, conversando, quando ouvimos vozes e risadas de crianças. Eu comentei com uma das enfermeiras que acreditava que o menino já estava melhor e que provavelmente voltaria para casa no dia seguinte. A enfermeira não comentou nada e eu fui pegar um café. Quando voltei para o corredor, avistei uma garotinha brincando em frente à pediatria. Porém, eu não me lembrava de ter nenhuma menina internada no hospital, já que naquela noite só tinha um garoto como paciente. Fui em direção à pediatria e quando cheguei à porta do quarto, a mãe do garoto estava dormindo em uma poltrona e ele estava sentado na cama, ainda com acesso ao medicamento. Realmente, ele tinha melhorado muito e já estava até sorrindo. Mas não vi a garotinha, então perguntei onde estava sua amiga. Foi então que ele falou baixinho, ela se escondeu no banheiro. Já sabendo que coisas estranhas aconteciam, fui até o banheiro, mas não tinha ninguém lá dentro. O garotinho deu outra risada e falou que ela passou correndo. Ele continuou sorrindo e colocando a mão sobre a boca.
Eu olhei em volta e não vi a menina, mas senti um leve puxão no meu jaleco. Mesmo sem ver, apenas falei: cuidado, não pode fazer bagunça aqui. Em seguida, virei as costas e saí do quarto. Antes mesmo de dar uns 20 passos, olhei para trás e vi a garotinha parada no corredor e logo ela desapareceu. O mais incrível foi que eu não senti medo, pelo contrário, tive uma leve sensação de paz. No entanto, preferi guardar esse momento para mim e não comentei com o pessoal que estava comigo no plantão. Após alguns plantões sem ver nada de sobrenatural, em um final de semana, por volta das 7 da noite, ouvimos a sirene da ambulância do município chegando. Ele trazia um jovem que tinha acabado de se envolver em um acidente de moto. Logo em seguida, chegaram os familiares, que ficaram na emergência, mas não teve muito o que fazer. O jovem veio a óbito minutos depois de dar entrada. Esse dia foi bem triste. Além da dor da morte, eu vi algo que poucas pessoas conseguem presenciar. Depois da família ver o corpo, ainda no consultório e chorar bastante, levamos o corpo para um local que funcionava como necrotério, onde o pessoal da funerária o guardaria para removê-lo. Depois que a família se acalmou, eu passei em frente ao quarto onde estava o corpo e notei um barulho estranho, como se fosse um choro. Na hora, eu gelei e imaginei que talvez ele não estivesse morto. Abri a porta e vi como se fosse um espectro de um homem sentado sobre o corpo, porém virado para a porta. Mas, em frações de segundo, ele desapareceu. Dessa vez, eu não me contive e contei para Dona Neiva, uma enfermeira que estava no plantão. Ela acreditou e falou que provavelmente o espírito do jovem não aceitou a partida. Eu não questionei, apenas fui para um quarto vazio e fiz uma oração pedindo que Deus o guiasse. Aquele mês foi bem movimentado. Houve passos e barulhos durante a madrugada. No plantão seguinte, por volta das 22 horas, eu e o porteiro chamado Sandro estávamos sentados em um banco do jardim que fica em frente à entrada de emergência. De repente, eu notei que o Sandro olhava muito na direção de uma sala anexa, que estava desativada, que fica ao lado do meu ambulatório. Eu perguntei o que ele estava vendo. Foi então que ele falou: olha lá, doutor, não é um homem em frente ao hospital velho? Eu comecei a olhar e realmente vi um homem vestindo um jaleco branco. Ele estava parado. Depois, ele veio andando bem devagar. Na hora, levantamos, pois não sabíamos quem era ou o que queria. Mas o homem simplesmente entrou no meu ambulatório. O detalhe é que a porta estava trancada. Ele simplesmente passou por ela como se a porta estivesse aberta. Meu amigo Sandro olhou e disse: fique por aqui consultando, e logo deu risada. A naturalidade com que eles lidavam com essas aparições era algo inexplicável. Praticamente ninguém ali tinha medo e aos poucos eu também me acostumei. Porém, certa vez, eu passei por apuros e vi o quão fortes e violentos esses seres das trevas podem ser. Foi em um final de semana de setembro, quando uma jovem foi levada por familiares após convulsões. Eles a colocaram em meu consultório e enquanto eu a examinava, ela pegou meu braço e começou a falar coisas sem sentido e incompreensíveis. A força com que ela apertava meu braço era incomum e, naquele momento, pedi ajuda. Nesse dia, o enfermeiro era Bruno, um rapaz forte e alto que trabalhava no hospital. Bruno tentou segurar a moça, mas ela o lançou contra a parede. Depois, ela começou a dar risadas e falar obscenidades. Precisei pedir ajuda dos familiares para conseguirmos controlá-la e foi preciso 5 pessoas para segurá-la.
Aplicamos um medicamento que as pessoas chamam de sossega-leão, mas não fez efeito algum. Por isso, decidi aplicar uma segunda dose e aos poucos ela foi se acalmando. Depois que a moça ficou mais calma, todos saíram e ficamos apenas eu e o enfermeiro Bruno no consultório para poder examiná-la melhor. Quando chamei pelo seu nome, ela abriu os olhos e com um olhar de ódio, começou a nos ameaçar e falou: aquela bala era para matar teu filho, seu miserável. Bruno tentou segurá-la, mas mesmo deitada, ela parecia querer flutuar. Graças a Deus, ela dormiu de uma vez e no outro dia, após receber alta, os familiares a levaram para casa. Porém, eu soube que aquilo não foi apenas algo físico e psicológico, foi uma possessão demoníaca. No final de novembro, no meu penúltimo plantão da semana, eu estava descansando no conforto médio quando comecei a ouvir passos em minha direção. Na hora, imaginei que fosse alguma emergência, mas meu corpo não reagiu para que eu pudesse levantar, fiquei como se estivesse anestesiado. Foi então que uma moça loirinha de meia-idade vestida de enfermeira se aproximou de mim e começou a massagear meus pés. Em seguida, ela me falou: doutor, vá embora, não fica aqui com a gente. O senhor é importante. Na mesma hora, ela desapareceu. Eu dei um pulo da cama e ao sair para o corredor, vi várias pessoas, crianças e adultos. Quando esfreguei meus olhos, não vi mais nada, mas quando olhei para trás, me vi deitado na cama. Em seguida, acordei. Dessa vez, não vi nada em ninguém. Fiquei até confuso com toda aquela situação, mas não senti medo. Por isso, decidi que continuaria morando na cidade. Hoje em dia, meu salário é bem menor, mas não me arrependo da minha escolha. Tenho qualidade de vida e uma sensação de segurança muito maior morando na pequena cidade. Continuo dando meus plantões no hospital e as visitas do outro plano se tornaram rotineiras. Já me acostumei, inclusive por várias vezes, consultando algum paciente ou recebendo sugestões vindas do além. Depois dos exames, é possível confirmar o diagnóstico. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fazendo isso, você estará ajudando muito o canal. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço.